Se você sente desconforto em ir na direção do que te faz bem, do que te faz crescer, pode desconfiar que tem coisa precisando ser limpa aí, precisando ser curada. Oi, meus amores, tudo bem? Voltando depois de uma temporada de eclipses que remexeu a vida de várias formas. Eu até pensei em continuar gravando, mas as cartas me pediram para parar. Para quem não sabe, eu sou taróloga. E eu tentei teimar, não deu muito certo para mim. E eu resolvi aceitar o recolhimento exigido para a temporada de eclipses, que normalmente é o ideal, né? E aí eu voltei ao meu movimento habitual, desbloqueando coisas da minha vida e vim conversar com vocês e compartilhar esse crescimento com vocês, falando sobre traumas, sobre ranços, sobre resistências e os bloqueios que o nosso passado causa na nossa vida. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, bruxa de alma, e meu trabalho é trazer conteúdos que te deixem cada vez mais forte, para você ser cada vez mais livre, trazer coisas para te relaxar, trazer coisas para te ajudar a crescer, a entender o seu mundo interior e exterior e ferramentas que você pode usar para facilitar a sua vida. E vocês devem estar ouvindo barulho porque eu decidi finalmente começar os processos de construção aqui em casa. Para quem não me segue, talvez não saiba, isso é um assunto de muita resistência para mim. Para eu me mudar aqui para o Capão, eu tive que praticar muito Theta Healing, me auto-atender muitas vezes, substituir muita crença, porque eu tinha uma história vasta de eventos negativos com construção. E a casa que eu comprei um chalé. Ele não é do tamanho ideal para mim, faltava área de serviço. Logo que eu me mudei, eu mostrei lá nos stories. Quem não conhece meu Instagram, me segue lá no @JulianaMaiaTerapeuta. Não tinha nem tanque de lavar roupa, eu consegui ligar minha máquina sozinha, foi bem legal. Mas, quando fala de construção, o babado pega bem aqui, ó, no plexo solar. E aí eu vou aproveitar que eu tô fazendo isso aqui, e aí já perdoem o barulho, mas é tempo real. Sem filtros, sem cortes, para poder falar para vocês dos impactos de um sistema de crenças negativos, de traumas, de ranços que você pega do passado e ficam repercutindo na sua vida sem você perceber. Para vocês terem uma noção, a primeira casa que meus pais construíram, ela não terminou até eu sair na idade adulta. Quando a gente se mudou com ela em construção. Então não tinha banheiro direito, eu ia no banheiro da escola. Entrou cobra dentro da casa porque não tinha porta. A gente fechava a porta com um madeirite, entendeu? E era uma casa, era para ser a casa dos sonhos, que cada filho ia ter seu quarto com suíte. Mas que o fato é que quando eu entrei, eles compraram um terreno em 89, quando foi em 95, quando eu estava com 15 anos de idade, a casa ainda estava nesse estado. E quando eu saí de lá com 20 e poucos anos, ela ainda estava em construção em muitos aspectos. Claro que muita coisa andou, mas muita coisa também ainda estava em construção, não estava 100% terminado e foi assim que aconteceu. Isso me deixou uma marca negativa em muitos aspectos, né? Quando eu já era casada, por algum motivo, em algum momento a gente começou uma empresa de construção civil. Eu e o pai da minha filha, a gente tinha uma empresa de construção civil que fazia empreitada de corte e perfuração. E a gente teve uma série de questões com funcionários, problemas mesmo da gerência, da administração da construção civil, questões de prazo, questões de coisas mal feitas, e tivemos. Com base na renda dessa empresa, a gente comprou o nosso terreno em Muscugê e começamos a construir nossa casa. E eu tive uma série de problemas de construção construindo essa casa. Aí talvez vocês digam, Ju, todo mundo passa perrengue com construção. Mas, gente, o que aconteceu foi que eu entrei na casa, mesmo dizendo, olha, eu prefiro uma casa pequena, que fique pronta, e eu quero entrar na casa pronta. Não, vai dar, a gente tem renda suficiente, vamos fazer logo um sobrado e tudo. E aí veio de novo aquele projeto, um projeto novamente maior do que o necessário, megalomaníaco, que novamente não terminou. E eu estava grávida, com a chuva, eu tinha minha própria cachoeira individual, como o telhado não estava terminado, as chuvas, né, de dezembro, que são super fortes aqui na Chapada, descia assim, ó, no meio da sala, de cachoeira, eu lá de balde, rodo, gravidona assim, empurrando água para fora de casa. E
assim, eu lembro quando disse assim, não vai, quando ele disse assim, não vai dar para terminar a casa, porque eu não estava por dentro das finanças da empresa, que eu estava trabalhando em outro lugar, eu era sócia, mas não estava dentro o tempo inteiro. Quando disse, não vai dar para completar, antes da gente entrar, eu sentei e chorei, gente, porque aquilo ali para mim, eu já estava com muita rejeição e aquilo reforçou. Então assim, quando aconteceu isso já era o eco do que aconteceu. O eco da primeira experiência, eu como criança para adolescente, estava no meu sistema familiar essa vibração e ela não foi purificada, ela não foi corrigida, porque ninguém tinha conhecimento disso na época, tá? Quando eu comecei a construir a casa, eu já era terapeuta, mas eu não era teta healer e eu ainda não era terapeuta sistêmica familiar, porque senão eu ia sacar a repetição sistêmica. E eu ainda não tinha conhecimento e não tinha como fazer o autotratamento para evitar que essa repetição acontecesse. E ela aconteceu. Aí a separação veio, a partilha de bens e tal, blá, 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 e eu abri mão da casa dos sonhos, que eu sonhei como que e tal, não sei o que lá, né? Porque partilha é assim. Quando chegou a hora de eu me mudar aqui para o Capão, eu tive diante de uma bifurcação. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque na vida é bem assim que acontece com a gente. Eu podia comprar uma casa já pronta, do tamanho que eu queria, mas que ia demandar muita reforma. E talvez não fosse na localização ideal. Ou eu podia comprar essa casa, que é um chalé, mas é que é numa rua que eu tô amando, que todo mundo elogia, a casa já é da cor que eu queria, o acabamento tá massa, ela tá muito bonitinha, entendeu? Tem as plantas que eu queria, que eu sempre sonhei em ter, elas já estavam plantadas aqui, nem fui eu que plantei. Só que agora eu sei disso, mas na hora que eu estava procurando eu não sabia de nada disso. O que aconteceu? Eu me atraí primeiro pela coisa que ia me afastar do caminho de enfrentar os meus traumas, os meus ranços e as minhas crenças limitantes. Então a primeira casa que eu fui ver, que eu estava super apaixonada, embora eu tivesse tido um sonho intuitivo dizendo que não era aquela casa, ela tinha os 3 quartos que eu idealizei, mas ela não era boa. Ela não era boa para mim. Ela não era boa em muitos aspectos. A estrutura dela não estava boa, a localização dela não estava boa, a rua parece que não é uma rua legal. Depois eu fui saber disso. Só que ela inicialmente me atraiu mais. Minha intuição, ou seja, meu ser superior, divino, essencial, tentou me avisar, não é esse o caminho, mas a mente racional rendida aos traumas queria porque queria que ia finalmente conseguir entrar numa casa 100% pronta, que não demanda nenhuma ampliação, nem nada assim. Entendeu? Então, assim, eu fui visitar e uma amiga disse, olha, essa rua aqui não é muito legal, a laga assim, assim, assim e tal. Quando eu olhei pra casa, eu fiz, gente, é igual a casa do sonho. Ela é realmente, nas fotos nunca aparece, né? E aí eu senti aquela energia de fechamento, eu fiz, cara, se não é essa, qual é? Só que essa aqui que eu tô agora, foi a segunda que eu fiquei sabendo. Eu não queria aceitar, embora eu tivesse me apaixonado no primeiro dia que eu entrei. Eu não queria aceitar. Gente, eu tô achando que esse negócio tá inclinando. Eu vou ajeitar aqui, rapidinho. E eu procurei outras. Então a gente faz isso com relacionamento. Vamos supor assim, que você passou por uma experiência muito ruim com seu pai, ou com a sua mãe, ou com alguém que você tinha um vínculo. E essa experiência negativa de vínculo, que você entendeu como uma traição na sua infância, ela ficou marcada em você. E aí aparece uma pessoa muito legal na sua vida. Só que quando você começa a sentir a mesma emoção, uma emoção parecida com a que você sentiu, quando você sentiu que foi traída, o medo vem, o trauma toma frente, o sistema de crenças toma frente, e aí você já não quer mais aquilo ali. A pessoa pode ser maravilhosa, você vai botar a perder, porque a sensação que é produzida em você não é uma sensação boa. E você vai entender que isso é intuição. Você vai entender que isso é Deus te protegendo e você vai se afastar. E, na verdade, isso é a vibração da crença limitante. Isso é a vibração da reação ao trauma, que não foi curado antes. Então, tem aquela galera que diz, deixa o passado para trás, esse negócio de terapia, de ficar remexendo o passado. E aí, essa pessoa não está com o passado atrás. Ela está com o passado bem na lente dos óculos dela, enxergando tudo através da lente do trauma e ela não percebe. Que muitas vezes ela está fugindo de olhar para dentro, justamente porque ela não quer enfrentar o momento da desilusão, entendeu?
Isso também vai acontecer com o trabalho. Tem uma oportunidade para você de empreender, de sair de um emprego que todo mundo quer o garantido e empreender. Mas o avô, ou o pai, ou o tio teve uma experiência, normalmente é pai e mãe, tá? Que está dentro de casa e você como criança experiencia. Teve uma experiência financeira muito ruim com um negócio de empreendedorismo. E aquilo ficou registrado para você. Com uma crença limitante, com uma crença de escassez, não vá por ali. E o sistema todo reage a isso, tá? Porque quando acontece com os nossos pais e tal, as pessoas, ela fica na história da família. Então, a porta não está aberta de lado nenhum. Ninguém vai te apoiar nessa direção também, entendeu? Então, você tende a se fechar para aquilo. Pode ser uma oportunidade de empreender maravilhosa. Das duas, uma. Ou você corre, feito o diabo foge da cruz, e você vai para uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a sua vocação, ou você vai, empreende, mas como você não substituiu as crenças, não tratou os traumas, você vibra de uma maneira que faz a história toda se repetir. Foi o que eu contei para vocês que aconteceu com a minha primeira casa. Eu ainda não sabia como ser de outra forma. Só tinha aquilo disponível no nosso sistema e foi isso que a gente fez. Entendeu? Repetir de novo a experiência de entrar numa casa que está em construção. Essa casa aqui não está em construção, tá? Ela só é pequena. E como eu tenho uma filha e eu quero que cada uma tenha o seu quarto, eu vou ampliar ela em algum momento. Mas ela é linda. A do meu vizinho também tem construção. Aliás, hoje foi engraçado, porque eu comecei a levantar a caixa d'água, o vizinho começou a etapa, acho que ele está fazendo os cortes para a parte elétrica e vai começar a rebocar, chegou o caminhão de areia aqui do lado, aí a vizinha chamou alguém para cuidar do jardim dela, ou seja, hoje foi canteiro de obras aqui em todos os lugares. Vamos aproveitar a energia, né? Porque é bom que me dá coragem também de movimentar e fazer. Entendeu, gente? Então, assim, isso pode reverberar numa vaga de emprego. Pronto, cargo de chefia. Ah, meu pai ou minha mãe, ela tinha cargo de chefia, vivia com enxaqueca, estava sempre estressada, não deu atenção para os filhos e morreu de ataque do coração. Cara, quais são as chances de você querer estar com o coração aberto para um cargo de chefia? Mesmo que você tenha mais vocação do que sua mãe teve, mesmo que hoje as leis trabalhistas elas sejam diferentes, mesmo que o departamento de RH da sua empresa seja maravilhoso, você pode sentir aquela retração. E aí cada um vai sentir de um jeito, sente como instabilidade no plexo solar, né? Aquele famoso friozinho na barriga, pode sentir uma instabilidade no cardíaco, né? A palpitação, pode ser que você sinta alterações na respiração, que tem a ver com os dois, né? Por causa do anel diafragmático, pode ser que você sinta os seus ombros sempre contraídos. O que eu senti nos últimos dias foi um pouco de ansiedade, mas eu já sabia que eu ia fazer. Não está mais no nível que eu não consigo fazer. Abalou minha criatividade para gravar vídeo. Mas eu não desisti de fazer cotação e de buscar alternativas. E estou me sentando e fazendo teto, e descobrindo programas. O último programa que eu limpei, vou compartilhar com vocês, né? E foi o motivo pelo qual eu tomei um freio forte nesse eclipse, foi é possível viver em sociedade respeitando o meu ritmo. Eu não tinha esse programa e eu não estava conseguindo instalar, porque eu tinha histórias de vidas passadas que me impediam de instalar esse programa em mim. E por conta disso, eu só tinha 2 ritmos. Ou aceleradíssima, hiperfuncional, fazendo milhões de coisas e me estressando, ou congelada, sem querer saber de nada de obrigação, eternamente de férias. Eu não conseguia achar um ponto de equilíbrio. E isso tem a ver com a coisa da construção pelo seguinte, eu só sei o jeito do meu pai de construir. O jeito do meu marido, do meu ex-marido de construir. Eu só sei o jeito das empresas de construção civil, de Salvador, de construir, de dar prazo. Eu ainda não tinha tentado fazer do meu jeito, conectado com a minha essência divina. Então, na verdade, eu não sei se é perrengue ou não. Só que o trauma faz você acreditar que é sempre ruim. Porque o casamento dos meus pais foi ruim, porque o trabalho da minha mãe foi péssimo e destruiu a saúde mental dela. Por quê? Por quê? Por quê? Percebe, gente? Então, para com esse negócio de não querer olhar para dentro. E se você se sente fraca para fazer isso sozinha, conta comigo. Ou para a terapia, para o acompanhamento terapêutico, para uma sessão de Theta Healing, sessão de tarô, para dar aquela esclarecida.
né? Ou aprende a se olhar, eu não me sinto à vontade, eu não tenho condição financeira de fazer o acompanhamento, faz o curso. Aprende a olhar para o seu próprio sistema de crenças. Eu vou dizer, viu, gente? É bem útil, viu? Porque o tanto de sessão que eu fiz comigo mesma, se eu fosse pagar todas, ia ser um bocadinho de dinheiro. Porque só quando eu vim pro Capão, assim, que eu fiquei 4 dias aqui procurando casa, todos os dias antes de sair, todo mundo dormindo, eu tava lá sentada limpando minhas crenças, acessando emoções difíceis, liberando pra luz. Todos os dias eu fazia antes de sair, né? Só no último dia que a gente ia embora que eu não fiz, porque eu fechei a casa, já tinha escolhido. Mas do dia que eu cheguei até o penúltimo dia eu estava ali, trabalhando crença. E agora eu fiz também de novo. Trouxe reflexão para você. Olha para os seus sonhos agora. Pense assim, olha, o que é que eu quero alcançar e que eu não consigo chegar porque entre mim e a coisa tem um medo, tem um trauma. Que coisas legais, seja no campo afetivo, no campo profissional, ou no campo da realização material, você não está realizando, porque entre você e o seu desejo tem um ranço, tem um trauma, tem um passado do qual você não consegue falar, do qual você não consegue se livrar para poder andar livre naquela direção. Quantas desculpas e justificativas você anda arranjando para não superar os obstáculos que te impedem de realizar o seu sonho? Será que não está na hora de você atravessar, de você fazer essa travessia e se conectar com o que te faz bem, com o que te faz crescer? Se você sentir desconforto em ir na direção do que te faz bem, do que te faz crescer, pode desconfiar que tem coisa precisando ser limpa aí, precisando ser curada, tá bom? Precisando da minha ajuda, conta comigo aí na descrição do vídeo. Você pode acessar os meus links, ter mais informações, acessar o link do WhatsApp para informação, para agendamento, tá? Compartilhe esse vídeo com uma mulher que anda se auto-sabotando, não deixe isso acontecer. Tem tantas mulheres maravilhosas que o mundo ia se beneficiar da luz dela, que ela poderia atingir potenciais maravilhosos e não está atingindo por causa de autossabotagem, tá? E se você não é inscrita no canal ainda, se inscreve, porque ainda vem muita coisa boa para você crescer, tá bom? Um beijão. Vou lá no fundo olhar o que os meninos estão fazendo. E até a próxima.